O Senhor, irmãos, a pastora já falou aqui logo no começo, né? Quem está alegre, eu queria fazer essa pergunta novamente: quem está aqui e está feliz? Oh, glória a Deus! Agora diga uma coisa para mim, diga não, pense você mesmo e responda para você: você está feliz por quê? Porque você está aqui? Porque a palavra diz: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Isso é um motivo de alegria. Mas a tua felicidade, a tua alegria é por quê? Você está feliz por quê? Porque está tudo bem? Porque você está vivo? Você está com saúde? O irmão Rodrigo orou aqui agradecendo pela saúde. Tantos são os motivos para nós nos alegrarmos, estarmos felizes. Agora tem dois pontos que é importante. Se está feliz, louve a Deus para que fique cada vez mais feliz e tenha consciência da sua felicidade. Por que você está feliz? Porque para que você não faça coisas para que te tragam infelicidade. Agora, se você não está feliz, fala: eu entrei lá porque talvez eu quero uma resposta, eu não sei, mas eu estou meio assim, meio borocochó. Se você está nesse sentido não tão feliz, eu quero dizer para você o seguinte: você também tem que saber o motivo porque não está feliz, para que você encontre motivo para ficar feliz. Porque toda vez que nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos achar motivo para estar felizes. Eu quero dizer para você que se você veio aqui na casa do Senhor ou está ouvindo esta palavra, não é em vão, porque o Senhor tem muito mais para a nossa vida, e é Ele quem pode alegrar o nosso coração, porque as promessas dEle são grandes. Mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui, por que nós caminhamos com o Senhor, por que nós vamos ceiar, porque senão não faz sentido. Amém? Você descobriu porque você está feliz ou menos feliz? Isso é muito importante, para que a nossa vida não seja levada no automático. Nada pode ser automático, e muito menos vir ao culto, tampouco participar da ceia. Não pode ser algo normal, não pode ser algo que estou fazendo por fazer, mas tem que ser algo consciente. Caminhar com o Senhor tem que ser autoconsciente. Caminhar com o Senhor é fazer um culto racional. E o culto racional é aquele que entra na nossa mente e nós guardamos no coração, porque se não for assim, irmãos, a palavra que entrar vai chegar na porta, vai sair. Nós precisamos ter consciência e ter a certeza que o Senhor tem muitas coisas para a sua vida. Amém? Irmão, cutuca o teu irmão do lado, pegue na mão dele, toque no seu irmão do lado, toque no seu irmão. Agora olha bem para ele, do seu lado direito ou esquerdo. Se você não quiser fazer, você fica à vontade. Eu vou tocar na mão do Wilson aqui, que ele está sozinho para cá. Dá a mão aqui, meu irmão. Diga para o teu irmão assim: ei, irmão, nós não podemos sair daqui da mesma maneira com que nós entramos, porque está presente nesse lugar o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele não vai deixar você sair de qualquer maneira. Não. Se você está aqui porque Deus tem algo tremendo para a sua vida, creia nisso. Irmãos, e é uma alegria muito grande poder compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não tem bom, não tem ninguém, pode ser o que for, vem para o altar, é sempre responsabilidade, é tremedeira, não é assim, Júlio? Mas é assim, faz parte. Mas é uma alegria poder passar aquilo que Deus tratou em nosso coração, porque primeiro Ele trata sempre com o pregador. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu já ministrei aqui, acho que uns 3 anos atrás, essa palavra, e ministrei há 3 meses, numa comunidade rural, bem simples. O Wilson estava comigo, inclusive, e nós falamos lá sobre a fé. A fé. Porque é uma palavra tão pequena e de grande poder. E será que nós entendemos o que é a fé? Será que nós praticamos a fé? Quem tem fé aqui, diga glória a Deus. Oh, aleluia. E nós precisamos realmente, irmãos, entender a essência da fé em nossa vida.
Sabe por quê, irmãos? Lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, vai dizer assim, que o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, irmãos, nós precisamos estar atento ao que o Senhor quer falar com cada um de nós, o que Ele quer nos ensinar a cada oportunidade que nós estamos na presença dEle, seja na igreja, ou seja lá na sua casa. É abrir o nosso coração, para que a gente possa sempre avançar. Amém? E aí eu gostaria então, irmãos, para compartilhar um pouquinho sobre essa questão da fé, o porquê que esse tema veio ao meu coração. E eu gostaria de pedir então para o Manuel passar. Isso aconteceu há 2 semanas atrás aqui na igreja. De sede, de fome, para as pessoas virem na igreja adorar a Deus. Mas o mais triste é estar perdido dentro da igreja. O mais triste é você estar de corpo aqui e cabeça lá fora. Quero dar parabéns. Aleluia. É isso, irmãos. Tem 2 pontos aqui nessa fala da pastora que é muito importante. E nós precisamos estar atentos a cada coisa, a cada situação que acontece dentro da igreja. Porque é o Espírito Santo tratando cada um de nós. O primeiro ponto aqui, muito bom, é o anjo da igreja nos alertando. O anjo da igreja, e a palavra não está dizendo de quem está da porta da igreja para fora. Ela está falando de alguém que está dentro da igreja. E dentro da igreja, perdido. E o segundo ponto é exatamente nós despertarmos pelo que nós estamos fazendo na igreja. Que é importante, irmãos. Nós não podemos nos acostumar. E aí eu fui, desde essa ocasião, foi há 15 dias atrás, eu estava pensando exatamente. E eu não sabia que eu ia ministrar hoje. Eu estava pensando exatamente nessa questão do estar perdido. O que significa estar perdido? Você consegue imaginar? O que significa para você? Você estar perdido significa que você não sabe aonde ir ou o que fazer, e sentindo-se desorientado, sem um propósito, desconectado de si mesmo. Isso é nós, perdido. Quando você está em algum lugar que você não conhece, você se perdeu, você se sente desorientado, não sabe o que fazer, se sente num beco sem saída. Sim ou não? Na nossa vida cotidiana. E estar perdido dentro da igreja, que é o que a pastora falou, é tudo isso e mais. É estar separado de Deus devido ao pecado, ou a tantas outras distrações que fazem nos separar de Deus, saindo da sua presença, e sem ter uma esperança da vida eterna. Eu não quero falar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia vai falar por si mesmo, mas eu quero que realmente a gente possa despertar da importância das bases, o que nos fez chegar ao Senhor. E aí em outra fala a pastora vai estar dizendo o seguinte, que nós precisamos parar de vir de qualquer maneira na igreja, mas nós precisamos voltar ao princípio, voltar ao começo. E aí de novo, o que é voltar ao princípio? Significa retornar à origem, aos fundamentos, aos conceitos originais de algo. Está tudo errado, volta ao começo. Nada está dando certo, para, respire, reveja tudo que foi feito e volta ao começo.
Tem jeito? Tem jeito. Tem coisa que não vai ter jeito, mas você vai ter bases para tomar decisões que você tem que tomar na sua vida. O grande problema é que nós não paramos, ou as coisas estão erradas e segue em frente. Quando você vê, a coisa ficou pior. O grande problema das pessoas, das empresas, da família, dos casais, sabe o que é? As pedras, pedregulhos, pequenas pedrinhas. A grande pedra você para e tira. As pequenas pedras você vai tentando passar por cima, e chega uma hora, estoura seu pé, se não quiser caminhar mais. E o que é voltar ao princípio na Bíblia? Nada mais senão reafirmar a nossa centralidade de Jesus. Ou seja, qual que é a base da nossa caminhada? Jesus Cristo. Ele deve ser o centro da nossa vida. O que Ele fez na cruz do Calvário foi em amor de Deus por cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje e ter uma comunhão com o Senhor. Por isso que nós estamos aqui, para ter essa comunhão, como muito foi dito, mas também renovar a aliança. Então, considerando que nós precisamos ter essa centralidade de Jesus, com base em quê? Diga para o teu irmão assim, na fé. Olha para ele, fala assim, irmão. Diga, irmão, sem medo. Se ele ficar bravo, depois você já dá um abraço nele no final. Diga assim, a base na nossa caminhada com Cristo é a fé. Você crê nisso? É a fé. Nós precisamos entender isso, isso é básico. Bom, mas então, o que é a fé? Aí eu quero compartilhar o que Deus tratou. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E é interessante, irmão Wilson, que você estava comigo lá, nós ministramos sobre fé, mas no outro enfoque, totalmente diferente, né? E a palavra de Deus vai dizer assim, irmãos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vêm. Então o que é a fé? É a gente ter a certeza que a história pode mudar, é ter a certeza que Deus vai agir, é ter a certeza que algo diferente Deus pode fazer para nós diante de tudo aquilo que você possa estar passando. É você confiar, ter convicção no Senhor, mesmo que você não veja a resposta, mas saber que a história pode ser mudada. Isso pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de relacionamento em família, pode ser na vida profissional, ministerial, não importa. Não vamos limitar o poder de Deus. O que nós precisamos é agir com fé. E aí eu queria fazer outra pergunta, para que a gente possa realmente entender como é que nós temos praticado a fé. O que você tem feito diante das suas lutas e aflições? Alguém aqui passa por lutas ou aflições? Você está vivendo a palavra, porque a palavra diz que desse mundo tereis aflições. Mas é bom ter aflição? Não, o importante é nós seguirmos em frente e lutar contra ela através da palavra de Deus. Porque o Senhor sempre nos dá um escape através da sua palavra. Por isso da importância de estar atento e aprender, como Oséias nos ensina, aprender para não ser destruído e destruído diante das lutas, porque as guerras vêm e você tem que saber praticar. Então, como nós temos agido? Você tem se abalado? Você tem ficado inquieto? Você tem murmurado? Qual é o posicionamento diante dos problemas? Isso é sério. Ei, nós ficamos na igreja 2 horas no domingo. Tem culto de quinta, ficamos mais 1 hora e pouco. Tem oração de terça. É muito pouco o tempo que ficamos ouvindo a palavra, a orientação do que nós vivemos lá fora. Mas é lá fora que nós praticamos aquilo que é ensinado na palavra. E a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E é lá fora, a porta da igreja para fora, diante das lutas, das adversidades, que você vai estar sem saída. E que é onde você vai ter que buscar força e buscar praticar a palavra de Deus. Você tem praticado a sua fé? Isso é um questionamento que começa por mim. Nós temos praticado.
nós temos tido lutas e problemas, e que às vezes nós queremos ficar acuados. Mas o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus ainda fala assim, irmãos: diga o fraco sou, diga o fraco sou, porque vai ter muitos momentos que nós vamos estar muito fracos, e se você se entregar, vai enaltecer o inimigo. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se você pratica a palavra, age com fé, você está fazendo a vontade de Deus. E a palavra mesmo diz em Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: o justo, ele viverá pela... Então o justo, quem que é o justo? É aquele que pratica a palavra, aquele que aprende, pratica a palavra. Esse justo, diga assim: eu sou um justo. Louvado seja o nome do Senhor. O justo vive pela fé, vive pelo que ele crê, não pelo que ele tem tido luta, tem tido problema. Não olha para o problema, olha para a vitória que o Senhor tem sobre a sua vida. Ah, é fácil? Não é fácil, mas é simples, mas é difícil de praticar, porque o mundo lá fora tenta nos desviar de tudo isso que o Senhor nos ensina, para que realmente a gente possa se abalar, possa cair, possa derrapar. E lá em Romanos 4,17 diz que nós devemos chamar a existência das coisas que não são, como se ela já... Ô povo conhecedor da Bíblia, Romanos diz isso. Assim como foi o povo no passado, que devemos chamar a existência das coisas que não são como se fosse. Você não vai deixar de constatar o problema, irmã Dalva. Não é deixar de constatar o problema. Problemas existem, todos nós, cada um numa área. Não é você falar: não, está tudo certo, está tudo lindo, maravilhoso, não é isso. Mas é você ver o problema e falar: bom, eu não aceito em nome de Jesus, porque Deus tem muito mais. Se o plano foi esse, a vontade dele seja feita, mas é não a gente não aceitar. O grande ponto é que qualquer situação que acontece, a gente aceita, a gente deixa o problema nos engolir e esquece desse Deus grandioso, poderoso, Deus das causas impossíveis que nós servimos, e deixamos de agir pela fé. Deixamos de agir pela fé. Ah, o homem natural não vai entender mesmo. A palavra diz que as coisas espirituais, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas só se discernem espiritualmente. Deixa o povo não entender. Está passando pela luta? Passe dando glória a Deus. Você está agindo pela fé. E por que a fé é tão importante? É a base no nosso caminhar com Jesus Cristo. Porque sem fé não faria sentido a gente nem ceiar hoje. Nós precisamos ter a certeza que quando renovamos aliança com o Senhor, nos remete ao passado, a tudo que Ele fez. E tem que entrar dentro de nós uma forma que nos empodera através da palavra de Deus e o sangue derramado na cruz, e que tem palavra, assim, tem força, assim como o nome de Jesus, para que a gente possa seguir em frente, fortalecido e caminhando. Agora em Hebreus, irmãos, capítulo 11, versículo 6, continua dizendo: ora, sem fé é impossível agradar. Creia que Ele existe. Quem crê que Deus existe? Quem crê que Ele tem grandes coisas para a sua vida? Porque Ele é galardoador. Ele que te presenteia, Ele que não esquece a sua vida, Ele que não te abandona. Esse é o Deus que nós servimos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E se sem fé é impossível agradar a Deus, nós temos que entender o que é a fé, caminhar pela fé, viver a palavra e chegar diante de Deus sabendo o que nós estamos fazendo. Chegar diante de Deus na igreja e não ficar perdido, porque muitas vidas lá fora serão alcançadas através de testemunhos que você passa, através de lutas que você passa, para que o nome seja glorificado, através da sua oração. Mas nós precisamos, irmãos, entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos voltar à base, voltar ao princípio.
Agora, como que nós buscamos a Deus? Como que nós buscamos a Deus? Porque o grande ponto, irmãos, isso nós precisamos ficar muito atentos, que é realmente, de novo, não deixar as coisas se tornarem normal, corriqueira, no automático. Nós buscamos a Deus de duas maneiras: através de Jesus e através das orações. Jesus lá diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, o quê? Que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. E como que nós vamos chegar ao Pai através de Jesus Cristo, senão pela oração? E nós oramos quando nós temos fé. E a oração, irmãos, está exatamente em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz, tem como colocar aqui? Aleluia. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, irmãos: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então chegar no Senhor é através de oração, através de Jesus, e que é o único canal que nós temos para chegar em Deus. E nós só conseguimos chegar na oração se nós tivermos essa nossa fé fortalecida. Porque como é que você vai chegar diante de Deus e vai orar se você não tem fé? Consegue? É possível? E muitas vezes, irmão, nós ficamos sem as bênçãos em nossa vida, porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. Queremos que os resultados aconteçam agora, imediato. Queremos que o Senhor faça as coisas num passe de mágica. Mas nós não fazemos aquilo que é para fazer, não chegamos a Ele, não o reconhecemos, caminhamos de qualquer maneira. Tem o problema e a gente, em vez de agir com fé, a gente corre, a gente acaba virando as costas para Deus pelo que Ele tem ensinado e tem falado. E com isso nós damos força para o inimigo deita e rola. E ele só deita e rola, que nem foi dito aqui, por permissão de Deus. Mas sabe quando que isso acontece, irmãos? Quando nós damos brecha. E uma das brechas é agir sem fé. E é uma palavra pequena, poderosa, e nós como cristãos precisamos entender. Porque todo mundo fala: eu tenho fé, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Não deu certo. Poxa vida, né? Deus esqueceu de mim. Irmãos, muitas vezes Deus está dando livramento. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um trabalhar de Deus. Tudo tem um mover de Deus em nossa vida. Quando nós entendemos que nós temos a dependência total dEle. Quando nós temos essa dependência de Deus, nós aceitamos essas questões. E vamos deixar de orar? Não. Vamos deixar de buscar a presença de Deus? Não. Precisamos continuar caminhando com fé. É importante que a gente saiba o que fala lá em Eclesiastes, que tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Se nós agimos pela fé, nós seguimos a nossa caminhada e sabemos que no momento certo a sua colheita vai chegar. Esse é o tempo de Deus, é tudo no tempo de Deus, não é no meu, não é no seu. Não somos nós que determinamos isso. Nós precisamos caminhar praticando a palavra. E quando nós fizermos o que Ele ensina, quando nós praticarmos a sua palavra, quando Deus Ele chegar em nossa vida, nada nos segura. Ei, muralhas
são derrubadas, portas são abertas, os caminhos tortuosos são endireitados. Ele faz chover bênçãos na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque o tempo dele, o seu tempo de vitória chegou. Porque você tem sido fiel e cumprido a palavra dele, você tem praticado a palavra dele. Mas é no momento certo, é no momento que o Senhor achar que você está preparado para receber as bênçãos que tem para a sua vida, e que são muitas. Você acha que Deus nos chamou para nos envergonhar? Não. Mas tem um caminho a seguir. E é por isso, irmãos, que nós precisamos estar atentos ao que Ele diz para cada um de nós, através da sua igreja, através do anjo da igreja, através daquilo que é dito aqui. Quando nós falamos que o Espírito Santo vai cuidando de cada um de nós em cada detalhe, quando você colocou no seu coração, você não, quando o Espírito Santo colocou no seu coração para você vir na igreja, lá Ele já começou a tratar com você. Aí tudo que acontece aqui parece que é em vão. Aí não tem nada em vão. Eu falava aqui na quinta-feira, nós temos uma liturgia do culto, sim, mas quinta-feira ninguém sabia quem ia pregar, quem ia louvar, quem ia dirigir. Nós sabíamos, mas ninguém sabia. E aí teve um testemunho, uma sequência, quem esteve aqui na quinta-feira é testemunho. Teve uma sequência de situações que foi cruzando e amarrando uma coisa com a outra, que era o puro agir do Espírito Santo. E é assim. Então, quando a gente vem para cá, nós precisamos estar atento a tudo. Então, por que eu passei essa fala da pastora? Porque, irmãos, nós precisamos olhar para nós e falar: ei, como que eu estou na igreja? Será que eu estou perdido? Será que eu estou prestando atenção? Será que eu estou ouvindo a palavra, estou praticando? Isso é importante, irmãos. Hebreus 4:12 vai dizer assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É algo que não depende de nada, mas ela vai produzir efeito sobre a nossa vida. A palavra de Deus lida, ou falada, orientada, faz com que não aconteça o que acontecia com o povo no passado, como Oséias menciona. E por que tem na Bíblia essa passagem de Oséias? Exatamente para nos despertar no dia de hoje, que nós precisamos estar atentos. Atentos a cada detalhe, para que a gente não se sinta perdido. Pelo contrário, que a gente saia daqui diferente de quanto nós chegamos, independente de que dia seja, independente de quem é o pregador, independente de quem dirige, de quem louva, de quem, não importa. O que prevalece é adorarmos a Deus, buscarmos a presença dEle, estar aqui buscando a face dEle. Lá em Filipenses 4:6, eu gosto de mencionar esse versículo que diz exatamente o seguinte: que não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de tudo apresentadas diante de Deus, em oração, súplica e ação de graça. Não estejais inquietos, irmão. Quando nós estamos inquietos diante dos problemas, das dificuldades, o que acontece? Deus não consegue nos ouvir, nos atender. Como assim? Nós, estando inquietos, estamos indiretamente dizendo: Senhor, eu não confio no Senhor. E a fé, ela está diretamente ligada à confiança. Impossível você falar que tem fé se você não confia. Impossível. Então, por isso que a palavra fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes que fique inquieto, as vossas petições, os vossos pedidos, eles sejam apresentados diante de Deus, que é o nosso advogado. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1.
Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, quando nós agimos sem fé, estamos pecando, sim ou não? Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós vivemos aqui para agradar a quem? Não a nós mesmos, mas senão a Deus. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então apresente diante de Deus as vossas petições, os vossos pedidos, por intermédio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, através de oração e em ação de graças, já agradecendo. Romanos 4,17, chamar a existência das coisas que não são, como se já fosse. O justo vive pelo que ele crê, não pelo que ele vê. Então, quando você está apresentando diante de Deus as lutas, os problemas, você está agindo com fé. E daí? O que vai acontecer? Quando nós fazemos a vontade de Deus, diante de qualquer problema, qualquer dificuldade, não ficamos ansiosos. Alguém consegue pensar em algo estando ansioso? Estando preocupado? Não consegue. Por isso que fala, não estejais, antes apresenta. Não espera ficar, irmãos. Você conhece a palavra de Deus, você sabe que Deus tem promessas na sua vida. Deu problema, já vai na presença dele. Não vá na presença. Não estou dizendo que você não tem que falar com sua esposa, sua mulher, não é isso. Essas coisas caminham juntos. Mas nós temos que buscar a presença de Deus, irmãos. Apresentar a Ele. O grande problema é que nós fazemos todas as outras coisas e deixamos isso por último, quando fazemos. O que vai acontecer então quando nós apresentamos diante de Deus e agimos com fé? Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Quando nós apresentamos diante de Deus todas as questões, e a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. Não tente entender nada, só confia, só age de acordo com o que o Senhor tem ensinado, só pratica a sua fé que tanto nós declaramos. Mas se nós declaramos, porque estamos perdidos em muitos momentos? Se nós caminhamos com Jesus, se nós participamos da ceia, se nós assentamos à mesa, por que saímos da porta da igreja para fora e continuamos com os velhos hábitos? Deixa Deus agir, deixa Deus ser o centro. Volta ao primeiro amor. Quem daqui lembra que era o primeiro amor? Ei, o primeiro amor, você queria falar da palavra para todo mundo. Você orava, você cantava, você pulava. Ei, na quinta-feira que o Juninho falava, eu estava desanimado, eu não queria saber de mais nada. Você pergunta para o Juninho se ele não falou isso. Aí ele falou assim, de repente, aí eu voltei à base. E quando eu voltei à base, sabe o que eu fiz? Cadê o Juninho? O que você fez, Juninho? Eu comecei a louvar. Louvado seja o Senhor. É voltar às bases, irmãos. Ei, a salvação é importante, claro que é. Tem tido pregadores maravilhosos na nossa igreja pregando sobre isso. A última ceia foi tremenda, a palavra do pastor Tiago, todos os domingos. Pregadores muito melhores que eu para pregar aqui. Só que, irmãos, nós precisamos voltar à base. Nós precisamos entender, ei, que para chegar na salvação, nós temos um caminhar neste mundo. O relacionamento com o Senhor começa nesse mundo aqui, é o dia a dia, caminhando com o Senhor, não perdendo tempo na casa de Deus. E a gente só perde tempo se nós permitirmos isso e não deixar o Espírito Santo tratar com cada um de nós. E para que a nossa oração,
ela seja atendida. Diante de Deus, nós só precisamos de uma coisa, além da fé: paciência. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ter fé é vontade de Deus? Sim ou não? Até mesmo porque sem fé é impossível. Então a fé é o que na nossa caminhada cristã? Diga para o teu irmão assim: a base. A base. A nossa caminhada com o Senhor é a nossa fé. Está praticando tudo? Está seguindo o que o Senhor tem ensinado? Tenha paciência. Tenha paciência. Hebreus 10, 35 diz assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança. A fé, ela está diretamente ligada a quê? A confiança. Então não rejeitemos essa nossa confiança, não rejeitemos essa nossa fé, que tem grande e avultuado galardão. Entenda, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima dele, crê que ele existe, ele é galardoador. Então as promessas, as bênçãos, as respostas que você precisa, tem como base a maneira com que você pratica a sua fé, no dia a dia, na sua vida, na sua igreja, na sua casa, na sua família, onde quer que você vá. Não falar eu tenho fé, boca para fora, mas falar verdadeiramente que você tem fé, porque você sabe o que ela significa e a importância que ela tem na sua vida. João 15, 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Quem quer guardar a palavra de Deus no coração? Guardar e praticar. Diz assim: se vós, que estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Não é pirim pim pim, porom pom pom, passe de mágica. Deus não é negociador. Mas se nós cumprimos, nós sabemos que Ele nos ouve, porque nós temos créditos diante dEle, e conforme a vontade dEle, no momento certo, as bênçãos irão chegar. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Já venho na igreja há tanto tempo, mas eu fico tão perdido. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, para não ficar na minha palavra. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Uma gestação, nascimento de uma criança, demora quanto tempo? É da noite para o dia? Hã? Não. Uma formatura, quero me formar em qualquer curso, é da noite para o dia? Quero cozinhar um prato maravilhoso, é assim? Quero cozinhar, você tem que preparar, comprar os ingredientes, tem coisa que tem que deixar lá. Eu não entendo muito de cozinha, sei comer bem, mas é verdade, tudo tem um tempo, não é verdade? Viajar, quem gosta de viajar? Dá para falar assim, vou viajar agora? Não dá, irmãos, mesmo que você queira. Você pode estar com a conta lá recheada, ô coisa boa, toma posse, irmãos, mas não dá. Você tem que ver onde você vai ficar, você tem que ver como é que está seu carro, você tem que preparar a roupa. Se é num lugar muito frio, você tem que levar a roupa de frio. Se é muito calor, você tem que levar a roupa de calor. Se vai na praia, não dá para você levar um casaco de lã. Se vai lá no sul, numa área fria, não dá para levar o maiô, levar o short, levar o... Não dá. Não é assim, irmãos. Tudo tem um tempo. Ei,
Deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos falando aqui, o que você tem ouvido diante da palavra de Deus no altar, não é que você tem que sair daqui sabendo de tudo, não é isso. Mas o seu caminhar dia a dia, na presença de Deus, participando e praticando a palavra, faz com que você passou um ano na igreja, passou um ano aprendendo, ouvindo e praticando. Você olha para trás e fala, nossa, sei bastante coisa hoje. É assim a nossa caminhada. Ah, mas eu não sei como faço. A Bíblia dá o caminho. Tiago, capítulo, perdi aqui, 1:5. O que diz? E se algum de vós tem falta de sabedoria, a sabedoria, irmãos, é no sentido de, estou perdido, não sei o que eu faço, o que é? Peça sabedoria a quem? A Deus, que dá a todos liberalmente, e não lance em rostos, lhe será dada. Peça-o, porém, com fé. Por que com fé? Não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aquele que duvida é como a onda do mar. Não duvide. Peça com fé, peça sabedoria, que Deus vai lhe dar entendimento para praticar a palavra, para aprender mais. Você tem tantos pregadores, pessoas aqui na igreja que podem te orientar, por gosto de cada um. Ei, não faça as coisas da sua cabeça. Entenda que o Senhor tem algo tremendo na nossa vida. Entenda que o Senhor tem grandes coisas, e as coisas do Senhor são maiores. A Bíblia, a palavra dele diz assim, que o Senhor, Ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que, diga assim, em nós opera. Ei, esse poder é dado a cada um de nós, quando nós praticamos a palavra. Ei, você tem poder na sua palavra através do nome de Jesus. Ei, você tem poder quando você pratica a fé. Ei, você tem poder quando você chama a existência das coisas que não são. Ei, nós precisamos despertar que o nosso Deus é o mesmo. Ele transfere poder e autoridade para nós, porque Jesus Cristo disse, ei, eu vou para o meu Pai, mas aqueles que crerem em mim farão as obras que eu fiz, ou obras maiores. Ei, o grande problema é que às vezes nós esquecemos desse poder, esquecemos do que o Senhor transferiu para nós, esquecemos da autoridade, esquecemos de praticar a sua palavra, e aí a gente vem para a igreja, a gente fica perdido. Ei, nós não podemos estar perdidos. Ei, o Senhor é a nossa bússola. Ei, de Gênesis a Apocalipse é o manual para a nossa vida. Não podemos aceitar. Não dá para vir da igreja de qualquer maneira. Não dá para vir daqui e sair vazio. Ei, lembra quando você tocou no seu irmão? No final você toca para ele de novo e diz assim, ei, irmão, está voltando diferente? Ou está voltando igual? Porque se está voltando igual, algo tem que ser mudado. Ei, hoje é dia de Santa Ceia, tem que ter um significado perfeito, profundo em nossa vida. Nosso coração tem que ser rasgado diante de Deus, porque não é em vão o que Ele fez na cruz do Calvário, e Ele não está na cruz, mas Ele está presente na minha e na sua vida, através do Espírito Santo, que vive dentro de nós, que é uma pessoa, aleluia. E para encerrar, quero compartilhar com vocês, que nós devemos voltar à essência. O que é a essência? Jesus, reconectar-se com o que é verdadeiramente fundamental em si mesmo, deixando de lado influências externas, expectativas, mas voltar à base, algo essencial, profundo, que transforma. E para a Bíblia, o que é algo essencial para nós? É voltar ao que realmente é uma relação com Deus, afastando de tudo aquilo que é superficial. Quando nós fazemos isto,
A cada oportunidade que nós temos de chegar diante de Deus, nós vamos criar esse relacionamento com Deus. Vamos poder falar que temos total dependência de Deus. Diante de qualquer luta ou adversidade, vamos poder agir com fé e dizendo: ei Senhor, eu confio em Ti. Ei Senhor, a Tua vontade que prevaleça. Ei Senhor, eu sei que por mais que eu esteja passando tal problema, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que nada é em vão, mas é saber tirar a lição de tudo aquilo que vem para a nossa vida, tendo a convicção de que o Senhor é com cada um de nós, de que Ele não nos abandonou e não vai nos abandonar nunca. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Feche seus olhos. Aleluia, obrigado, Senhor.